Nós vamos apresentar hoje a experiência da Nexa com a revitalização de um processo que já é atuante na empresa há alguns anos, mas que passou por uma reincorporação de procedimentos. Vou me deter a detalhes da Nexa, porque a Bruna já fez a primeira apresentação do case, apresentou a empresa, os principais números, mas aqui a mensagem principal que eu gostaria que ficasse com vocês é que hoje nós temos operações distribuídas entre Brasil e Peru, o que já culmina em diferenças de legislação e diferenças também culturais que são importantes para esse case que nós vamos discutir aqui hoje. A motivação do trabalho está muito vinculada ao tipo de empreendimento. Nós estamos em um segmento de mineração e metalurgia que, pela sua natureza, diferente de outros tipos industriais, já nasce com um horizonte de vida útil definido. Então, todo projeto ele já nasce sabendo que ele vai operar por um período específico e que depois disso essas operações serão encerradas. Nesse sentido, trazer a gestão do descomissionamento, que nada mais é do que a gestão dos aspectos relacionados ao fechamento dessas operações, é essencial desde a etapa de projeto, para ao longo da vida operacional e para o cenário de pós-fechamento. Porque iniciar uma operação de mineração no município, que geralmente tem de pequeno a médio porte, que vai gerar um rápido desenvolvimento econômico e, consequentemente, um viés social vinculado ao desenvolvimento desse empreendimento, é algo crucial para que a operação seja bem feita e a sua desativação, consequentemente, também. E o que foi feito nesse sentido? Nós tínhamos já, desde 2006, um procedimento corporativo que governava a gestão desse tema. E no ano passado, nos 2 últimos anos, nós fizemos uma revisão global dos procedimentos definidos na companhia para padronizar a elaboração desses documentos em todas as operações, independente da legislação que tínhamos no Peru ou no Brasil, independente das questões culturais que tínhamos no Brasil ou Peru. Foi elaborada uma política corporativa financeira que pela primeira vez foi aprovada pelo Conselho Administrativo da companhia, e os procedimentos de gestão para guiar como esses planos deveriam ser elaborados e geridos foram totalmente revisados. Nessa revisão, nós também fizemos uma definição de qualificação de empresas que estariam aptas a fazer a elaboração desses documentos e culminamos na capacitação também da liderança, desde o nível de diretores até o nível operacional que está envolvido na execução desses planos dentro das unidades operacionais. Revitalizamos também e criamos outros níveis de aprovação desses documentos. Então, hoje, os planos de descomissionamento da Nexa, eles passam por um nível de aprovação de unidade, corporativo e diretoria, somente para, então, serem provisionados na empresa. E, com isso, nós acabamos tendo uma demanda de revisar 100% dos planos que existiam. Revisamos os estudos de alternativas de uso futuro, que existiam até então somente para as unidades do Brasil e, por não ser um requisito legal no Peru, não existiam para lá, mas foram também elaborados, para trazer, então, uma visão daquilo que nós vamos fazer nessas áreas no cenário de pós-fechamento. Para isso, foi feita uma revisão do diagnóstico socioambiental, com levantamento de potencialidades e restrições de uso futuro para essas áreas, que contou massivamente com participação dos stakeholders locais e que culminou também num levantamento de expectativas da comunidade para aquilo que a gente poderia fomentar mesmo de desenvolvimento local e de uso futuro para essas áreas. A partir de então, hoje a gestão desses planos na Nexa vem desde a etapa de projetos até o cenário de pós-fechamento. Ele tem uma divisão de maturidade, Então, na etapa de projetos e nos primeiros anos da vida operacional do empreendimento, nós elaboramos aí o que chamamos de estudo de alternativas de uso futuro, que é o que vamos fazer com essa área após o encerramento das atividades. Ao longo da vida operacional, enquanto o empreendimento tem menos de 5 anos do seu encerramento, esses planos são revisados, porque a dinâmica social é bastante intensa e ela precisa ser atualizada para acompanhar as expectativas, as potencialidades e restrições. Quando nós estamos aí há 5 anos do fechamento do empreendimento, a gente evolui esse plano conceitual para um projeto básico e 2 anos antes para um nível de projeto executivo. Esses planos são implementados quando eu tenho encerramento da unidade em si e também de estruturas operacionais na unidade,
Porque às vezes eu tenho uma unidade com 15, 20 anos de vida útil, mas eu tenho estruturas operacionais que se encerram ao longo desse período. Então eu tenho relatórios de implementação que acompanham essa execução e tenho também os relatórios de monitoramento, que vão se estender por um horizonte não menor do que 5 anos após o encerramento da operação, podendo se estender caso não haja estabilização dos indicadores que foram definidos para a gestão do plano. O trabalho contou com a participação de 11 áreas corporativas que se desdobram em gerências operacionais, nas unidades operacionais que atuamos e que se desdobram em representantes dentro dessas gerências. É um trabalho bastante sinérgico que envolve discurso, diálogo e diferentes áreas operacionais, desde meio ambiente, sustentabilidade até a área financeira, de produção, a parte de mineração bastante importante, a parte de pessoas. E como principais resultados obtidos, nós temos aí a padronização dessa governança, que vem sendo obrigatoriamente seguida por 100% das unidades operacionais desde então. Os planos foram atualizados e, como a Bruna mencionou hoje mais cedo, parte das expectativas de uso futuro foram incorporadas em planos de desenvolvimento que estão dentro da agenda de desenvolvimento local, que a Bruna apresentou hoje no primeiro case. E tivemos as provisões atualizadas para assegurar que aquilo que é recurso financeiro, que deve estar previsto, inclusive no planejamento estratégico da companhia, esteja efetivamente disponível para a execução desses fechamentos, não só no fim da vida útil, mas ao longo das atividades operacionais. Como avanços específicos, como a Bruna já apresentou hoje a agenda social no primeiro case, eu trouxe aqui um exemplo de uma unidade nossa que está localizada no estado de Minas Gerais, que ainda tem um horizonte de vida útil de mais 12, 15, talvez mais anos, a depender da evolução dos projetos de exploração mineral, e que teve resultados significativos nos últimos anos com a reabilitação de cerca de 600 campos de futebol. E a reabilitação dessas áreas trouxe resultados bastante significativos em termos de recuperação de flora e fauna. Nós tivemos números bastante expressivos de incremento, variando aí de 108% a 250% entre mamíferos e anfíbios. E em uma única área operacional, que foi uma cava a céu aberto, a gente encontra hoje 17% das espécies de aves existentes do Cerrado, nessa única área. Aqui tem uma visão de passado, uma visão atual e aqui os principais animaizinhos que foram fotografados ao longo desses monitoramentos que acontecem após o encerramento da área. O interessante aqui é que nesses monitoramentos foram identificados animais de toda a cadeia alimentar, incluindo, por exemplo, jaguatirica e lobo-guará, que são de topo de cadeia, o que significa que a cadeia foi reestabelecida numa área anteriormente minerada, o que é extremamente positivo para o ponto de vista ambiental e que pode vir a se tornar um potencial área de visitação para turismo ecológico no futuro e para aprendizado de estudantes e instituições de ensino dessa área. Como principais benefícios e aprendizados, a gestão desse assunto ela passou a ter um valor tanto econômico, quanto ambiental, quanto social dentro da companhia e trouxe também para as comunidades uma visão diferente. As unidades estão em comunidades que muitas vezes não vinculam que é um empreendimento finito e isso faz com que ela passe a pensar, poxa, nós precisamos realmente caminhar em termos de desenvolvimento econômico com outras atividades, porque um dia a Nexa não vai estar mais aqui. Então, vamos aproveitar tudo que nós estamos tendo nesse momento, vamos cobrar também do poder público o investimento que ele recebe, os impostos, as contribuições, para que o desenvolvimento local seja feito e a gente continue tendo desenvolvimento após a exaustão das reservas. O estudo de alternativas de uso futuro traz um olhar bastante diferente daqui para frente, porque ele traz aquilo que a maioria das pessoas não pensa, lá na frente. O que vai ser daqui num cenário de pós-fechamento? Então, isso trouxe uma mudança, talvez, de paradigma e que hoje pode ser replicado para outras empresas e outras unidades do segmento. Como principais conclusões, o estudo trouxe para a gente a visão também de que ele só vai ter sucesso se envolver os stakeholders envolvidos e a liderança da companhia. O processo precisa ser puxado efetivamente pela alta liderança para que seja desdobrado de maneira correta e alcance os resultados e os objetivos definidos na gestão do plano elaborado lá na etapinha de projetos. Obrigada. Obrigada.